sure you feel the vibes. Talvez você já tenha ouvido falar do Atlético Bilbao, porém poucas pessoas conhecem o contexto que os cerca. O Atlético Bilbao é um clube de futebol espanhol fundado em 1898, na cidade de Bilbao, que fica na região do País Basco, no norte da Espanha. Desde a sua fundação, o clube tem sido uma parte importante da cultura basca e um símbolo da identidade local. Além disso, o Atlético é conhecido por sua política de contratação, que dá prioridade a jogadores bascos ou com origem basca. Isso significa que a equipe é formada principalmente por jogadores locais, que têm uma forte conexão com a cultura e a identidade basca. Embora essa política tenha sido criada por alguns que argumentam que limita o potencial de sucesso do clube, o Atlético Bilbao tem conseguido manter-se competitivo ao longo dos anos e alcançar algumas conquistas importantes. A política também é vista como uma forma de unir o torcedor e criar uma identificação forte entre a equipe e a região que está localizada. A era de ouro do Atlético Bilbao, nos anos 80, foi um período em que o clube basco conquistou vários títulos importantes, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Durante esse período, o Atlético Bilbao se tornou uma das equipes mais bem-sucedidas da Espanha e também da Europa. A sua equipe foi considerada uma das melhores equipes da época. Em 1982, o Atlético Bilbao venceu a Copa del Rey, sua primeira conquista nacional em 25 anos. O clube continuou a ter sucesso na competição, vencendo mais 4 títulos nos próximos 6 anos, em 1984, 85, 86 e 88. Essa série de conquistas tornou o Atlético Bilbao o time mais bem-sucedido da história da Copa del Rey. Ao longo dos anos, o clube se tornou bem rígido no mercado de transferências, dificultando muitas vezes as vendas dos jogadores do seu elenco com multas altas e valores exorbitantes. Um exemplo claro é o caso do Kepa. O jogador de 23 anos deixou o Atlético Bilbao para se tornar o goleiro mais caro da história. O Chelsea pagou 80 milhões de euros, algo equivalente na cotação atual a 345 milhões de reais, pela transferência do atleta. Por mais que o clube tenha lucros em algumas negociações, eles acabam sofrendo muito na hora de contratar. A maioria dos clubes fazem jogo duro quando vão negociar com o Atlético. Por mais que o Atlético encontre dificuldade na hora de contratar jogadores bascos, o clube é um dos mais bem-sucedidos da Espanha, tendo conquistado inúmeros títulos nacionais e internacionais, dentre eles 8 títulos do Campeonato Espanhol, 24 Copas do Rei da Espanha, 2 títulos da Supercopa da Espanha e 1 título da Liga Europa UEFA. Apesar dos desafios, o Atlético Bilbao continua sendo um símbolo importante da identidade basca e do futebol espanhol. O clube tem uma base de torcedores leais e uma história rica e única que o mantém como uma das instituições esportivas mais respeitadas na Espanha e em todo o mundo. As perspectivas futuras do clube dependem de como ele será capaz de equilibrar a tradição com as pressões do mundo moderno do futebol. Esse foi o Atlético Bilbao, um dos clubes mais importantes da Espanha e com certeza mais significativos do mundo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e curtir para mais vídeos.